Fala pessoal, tudo bom? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Elon Musk. Percebo que ele ainda é um empreendedor que não é muito conhecido por todo mundo. E às vezes você viu em alguma coisa que saiu na internet, alguma notícia, ele vai passar a ser cada vez mais conhecido, mas eu acho que quem já acompanha um pouco mais o mercado aí de startups, empreendedorismo, inovação e tecnologia, já acompanha há um certo tempinho, né? E a ideia desse vídeo é te explicar um pouquinho da trajetória dele, o porquê que eu gosto muito dele, particularmente falando em termos pessoais, e coisas práticas que a gente pode se inspirar, porque de fato ele é uma pessoa que tem uma grande influência na nossa sociedade atual. Então, não tem como falar do Elon Musk sem começar falando da máfia do PayPal. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os grandes negócios de hoje, a evolução da internet, digita depois desse vídeo aí no Google The PayPal Mafia. Você vai gostar muito de conhecer a história do grupo de empreendedores que ajudou a fundar o PayPal. Dentro dessa rede de empreendedores que fundou essa empresa, que foi uma das primeiras mais prestigiadas aí da internet, o Elon Musk era dos componentes também. E junto com ele, você tinha os fundadores do YouTube, o fundador de uma das maiores aceleradoras do mundo, que é a 500 Startups. Você tinha também o fundador do Yelp. Você tinha também o fundador do LinkedIn, que é o Reid Hoffman. O Reid Hoffman da PayPal Mafia ali, é um dos que eu particularmente mais gosto também, porque ele criou toda uma metodologia, um racional por trás do crescimento acelerado das empresas, que é o Blitzscaling, de Blitz e escala, né? Então, um crescimento acelerado e exponencial. E ele tem umas aulas abertas em Stanford que ele ministrou em um curso de extensão. Se você digitar aí depois no YouTube também Blitzscaling, Reid Hoffman, você vai achar ali o conteúdo das 20 aulas e acaba sendo muito legal para você entender os mecanismos de hypergrowth das startups, scale-ups, empresas que crescem bastante. Então, o Elon Musk, ele participou desse grupo de empreendedores bem-sucedido. Antes disso, ele veio da África do Sul. Ele teve uma infância difícil, teve vários problemas familiares, ele sofreu muito bullying ali também na trajetória dele. Mas desde pequeno ele já foi meio que um gênio, assim. Ele devorava muitos livros, então isso é uma característica muito forte dele. Ele estuda pra caramba, ele sempre tá lendo, ele lê bastante. E os números que ele lia, assim, de livros, ano a ano, desde quando ele era muito pequeno, são impressionantes. E ele criou várias coisinhas, tipo uma empresa de games, uma outra lá também que eu não me recordo. E isso é um fato importante até para alinhar a expectativa. Eu não sou especialista da trajetória do Elon Musk. Esse vídeo aqui são para gente como a gente que quer entender um pouco mais sobre ele também. Então, se eu falei alguma coisa específica errada, você desconsidere e pega aí a big picture, que é o foco desse vídeo. Então, ele chegou nesse grupo aí de empreendedores que fundou o PayPal, foi muito bem sucedido até a saída e a venda ali desses empreendedores, e cada um deles saiu e fundou grandes negócios como esse que eu comentei, o Yelp, o YouTube, a 500, o LinkedIn e as próprias empresas que o Elon tocou depois. Com essa bolada que ele ganhou, ele praticamente investiu só nos negócios dele. Então, ele é uma pessoa que traz muita tranquilidade de saber que é a pessoa mais rica do mundo, talvez por isso ele passou a ser um pouco mais conhecida. Esses rankings, enfim, aumentam, troca, aumenta, diminui direto. Porque, enfim, acompanha o movimento de mercado, queda e a subida das ações, então nem sempre você consegue ter uma previsibilidade sobre isso, né? Mas ele alcançou esse patamar, e o que é bacana? O Elon Musk é um cara muito skin in the game. Ele sempre investe muito
naquilo que ele acredita, ele investe dinheiro do bolso dele, ele truca muito. Se fosse falar aqui no bom jargão brasileiro, ele aposta, acredita, arrisca a própria pele e vai para cima. Essa é uma característica muito boa. E talvez seja até um dos elementos do sucesso que o Elon Musk tem. Porque quanto maior o risco, maior o retorno, né? Mas ele é uma pessoa que sempre aposta muito, desafia, e para mim, o mais impressionante do Elon Musk é a visão que ele possui. Eu nunca vi nenhuma outra visão tão ambiciosa quanto a dele. Você vê vários empreendedores, vários negócios por aí que têm como missão transformar o mundo para isso, aquilo, enfim, gerar um impacto e blá, 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 blá. A visão do Elon Musk é tornar a humanidade a primeira sociedade multiplanetária, colonizando Marte. Eu acho isso muito do caralho, muito animal. Por isso até que eu coloquei esse wallpaper brega de fundo, para lembrar de falar isso durante o vídeo e como uma homenagem também. Porque eu acho uma visão tão ambiciosa, e a maioria das visões que as empresas, startups definem, você sabe que não são muito alcançáveis, é algo muito mais inspiracional. E essa visão do Elon Musk, para mim, ela tem um tom inspiracional, mas ela também tem um tom mais pragmático na medida certa. Então você vê que o portfólio de negócios que o Elon Musk vai criando são negócios que praticamente são enablers para conseguir tornar viável essa colonização, essa ida em Marte. Então, o Elon Musk ele tem hoje uma empresa de exploração espacial, que é a SpaceX, que ficou muito famosa pelas lives e transmissões aí dos foguetes. Foi uma empresa que trouxe uma inovação para esse mercado muito relevante, que todo foguete, quando ele é solto, né, e ele sai, decola, ele não consegue retornar, né? Ele praticamente tem que voltar de outro jeito, ou ele explode, cai no oceano, sei lá, tem esses meios mais descartáveis, né? Falando aí do jeito mais caipira como eu sou. E ele conseguiu criar um mecanismo que o foguete decola e consegue pousar intacto também. Então isso já é um grande passo para essa indústria que sempre a gente está falando na casa dos milhões e bilhões de investimento, você conseguir reaproveitar os foguetes e tudo mais. Só que para chegar até isso, o Elon Musk passou por altos e baixos. Ele perdeu praticamente toda a grana dele apostando e acreditando nisso. E ele sempre teve essa visão muito boa e clara com ele, mas ele sempre foi uma pessoa muito questionada e muito duvidada por toda a sociedade. Ele teve uns episódios recentes que ele apareceu fumando maconha no Twitter, fazendo algumas coisas que não são tão normais para as pessoas em comum. Isso gerou um pouco de polêmica se ele já está delirando ou não. Mas eu enxergo com bons olhos assim o jeito que ele estrutura os seus negócios. Dá para ver que ele tem uma visão estratégica de portfólio. Ele não só tem a SpaceX, que é essa empresa de exploração espacial, que é o principal fornecedor da NASA hoje em dia, quanto também ele tem uma empresa de energia solar, que é a SolarCity, que praticamente é uma energia muito mais estratégica e viável para tornar essa exploração espacial mais fácil e escalável também. E, além disso, o Elon Musk também tem uma outra empresa, que é a Tesla. A Tesla é a empresa mais valiosa de carros, é a principal montadora do mundo listada na bolsa hoje, tem maior valuation, maior valor de mercado. E a Tesla, basicamente, a melhor forma que eu gosto de explicar é como se fosse a Apple dos carros. Ainda não é a montadora mais conhecida e mais acessível, tem filas e filas para se conseguir um carro da Tesla, não chegou em todos os países também, mas praticamente é um carro que ele traz esse conceito de ter muita tecnologia, dele ir se atualizando. O carro basicamente é um software embutido junto com o hardware e é muito bonito, porque até então os carros elétricos eles eram muito feios e eles tinham muitos problemas de autonomia e de potência. E o Elon Musk ele pegou basicamente todas as características dos carros esportivos, toda a autonomia, a potência, e transformou isso nos carros elétricos. E eu acho isso uma baita de uma inovação. Porque essa que é a estratégia do Oceano Azul, né? Você passa a ver
características e elementos de setores adjacentes e de outros produtos para outros segmentos e aplica em um segmento que não estava sendo atendido. Então, tem um mercado muito grande, não estava sendo endereçado, ele pegou elementos de uma outra indústria, uma outra categoria de produtos nesse tipo e trouxe para a Tesla também. E ele é o CEO e lidera essas 3 empresas, ele tem alguns outros tipos de negócio também. Mas, pô, a pessoa tem uma baita de uma visão, você vê que ele arrisca a própria pele, ele toma risco, ele investe muito do bolso dele, ele já chegou a ficar quebrado, sem nenhum tostão, mesmo tendo ganhado muito dinheiro antes com a venda do PayPal e de outros negócios, ele praticamente perdeu tudo arriscando por conta dos acidentes, dos fiascos, das explosões que aconteceram ali quando ele estava desenvolvendo essa tecnologia dos foguetes que vão e voltam, enfim, e pousam. E ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu ganhar a confiança de outros investidores, conseguiu captar mais dinheiro e conseguiu manter essa visão dele muito forte. Só que se você é uma pessoa que tem muita visão e arrisca muito, falta um elemento que eu admiro muito no Elon Musk também, que eu acho que serve de lição para todo mundo, que é a sua capacidade de execução. O Elon Musk é praticamente uma máquina, ele é uma pessoa muito disciplinada e muito focada. Ele praticamente sempre consegue definir bem, priorizar. Eu vejo que assim, ele é uma máquina de execução violenta na veia. E a gente precisa disso no nosso dia a dia também. E o Elon Musk ele junta esses elementos da visão, da ambição, do risco e da disciplina e da execução. Porque se você só tem a primeira parte, você só tem essa visão de querer dominar o mundo, fazer a diferença, não sei o que, a dele é ir para Marte, colonizar Marte, é muito maior do que qualquer outra que eu já vi até então. Você vai acabar sendo uma pessoa frustrada se você só tem visão e ambição. Por quê? Você não vai conseguir alcançar aquilo. E se você, por outro lado, só for uma pessoa que tem disciplina, execução, consistência, você praticamente vai ser um zumbi. Você não vai conseguir inspirar ninguém a ser comprometido com você e você também não vai conseguir alcançar coisas maiores, porque você sempre vai estar fazendo aquele devagarzinho um pouco, que por mais pode ser com consistência, você não vai fazer isso de uma forma acelerada. Então, eu gosto do Elon Musk por esse conjunto de coisas. Quando você junta a visão com a execução, você consegue ir muito além. E para mim, o Elon Musk ele é o principal case de visão estratégica que você pode ter para gerar impacto. Eu nunca vi nenhum outro empreendedor com essa visão de colonizar Marte. Muito em breve isso vai acontecer. Já tem algumas séries aí no Netflix que dá para você assistir e ver. Tem uma que chama Away. Ela não é assim a melhor série do Netflix, tem vários gaps e tal, e infelizmente é uma série que não vai ser continuada. Muito triste, porque o final da primeira temporada é bem legal e conta aí um pouco dessa exploração a Marte também, e você vê pela série que tem de fato vários desafios também. Então eu acho que o Elon Musk ele é uma baita inspiração para a nossa geração, ele conseguiu aprender do zero coisas super complicadas. Meu, o cara tem uma empresa de foguetes. Você tá ligado que é isso? Tem um preconceito no mercado de que você precisa ser o especialista do mercado para criar um negócio disso, não sei o que, e não. Ele pegou simplesmente algo que ele tinha interesse, que era um grande hobby, começou a aprender na prática como um bom engenheiro que ele se comporta, porque ele não terminou a faculdade, né? Ele saiu, ele entrou e acabou não concluindo, e ele aprendeu algo totalmente novo. Então a gente não precisa ser especialista, ser formado em nada para perseguir, sei lá, os sonhos que a gente tem e o que a gente quer buscar também. E eu vejo que o segredo do sucesso do Elon Musk para tocar todos esses negócios em paralelos é esse mix de visão, disciplina, e é algo que se conecta com o propósito dele, é algo que desperta o interesse dele, e é algo que faz ele sempre estar se motivando, ele ser uma pessoa
para frente. Não dá para falar se ele é uma pessoa feliz ou não, é difícil acompanhar ele, mas acompanhar ele no Twitter é muito divertido, de fato. Então, eu acho que é legal você saber quem que é o Elon Musk. Ele não é uma referência tão falada e comentada quanto o Bill Gates da Microsoft, quanto o Steve Jobs da Apple, quanto o Jeff Bezos da Amazon, ou o Mark Zuckerberg do Facebook, ou como os próprios fundadores da Netflix, pelo livro recente que eles lançaram, que é bem bacana, também A Regra é Não Ter Regras, mas eu acho que de fato ele é um empreendedor fora de série, que a gente pode aprender muito e se inspirar nele. Então, nesse vídeo, eu tentei te trazer um pouco do básico, do que você precisa saber sobre o Elon Musk para ganhar um pouco dessa consciência. É muito legal ver um empreendedor que saiu lá da África do Sul, passou por vários problemas familiares e na sua infância. Ele veio de uma família com boas condições, mas desde pequeno ele teve dificuldade, sofreu bullying, estudou muito, foi atrás, criou diversos negócios e ele não deixou o sucesso o acomodá-lo. Ele sempre usou o sucesso dele como uma faísca para investir ingerir, injetar e arriscar a própria pele em próximos negócios também. O que eu fiz para conhecer e estudar mais sobre o Elon Musk? Foi estudar todos os fundadores da PayPal Máfia. É muito legal estudar a história deles, principalmente estudar a história de Reid Hoffman por conta do Blitzscaling e a história do fundador da 500. 500 é uma das principais startups, tem vários cases legais brasileiros que passaram por lá também, tem muito conteúdo aberto. Geralmente, quando a gente fala aceleradora grande, internacional, a gente fala muito da iCombinator, que tem um Startup School disponível, mas a 500 tem muitos conteúdos legais que, se você trabalha em uma grande corporação ou uma empresa mais estabelecida, você pode aprender muitas coisas com a 500 de inovação também. Eles têm uma série chamada Unlock in VC, Unlocks in VC, algo nesse sentido, que é bem bacana. E para quem é aí mais empreendendo e tudo mais, o Startup School da Incombinator também é sensacional. E o Elon Musk também tem uma biografia sobre a história dele, foi escrito por um jornalista, uma jornalista, não me recordo agora o nome, mas que conta toda essa trajetória dele, a visão, e que me deu essa base sobre ele quando foi lançada há uns 5, 6 anos atrás, eu não tenho certeza. Desde então, eu só acompanho ele pelo Twitter e eu sigo pelas newsletters de forma em geral aí, que são as populares aí, né, sobre o mercado de inovação, tecnologia, empreendedorismo e startups, que é o TechCrunch, o Crunchbase, o CB Insights. Acho que essas três assim fazem uma cobertura bacana. Tem até outras com certeza, mas eu acho que se você segue essas três, lê a biografia, pegou, entendeu um pouco do racional desse vídeo, você já consegue saber quem que é o Elon Musk, quais os impactos que ele pode ter e saber que essa corrida para a exploração de Marte é algo muito da hora, porque faz a humanidade ser puxada para frente, faz a gente ter um desenvolvimento tecnológico muito grande, a gente passar as fronteiras do que a gente conhece, que é o limite, que é possível como hoje. Então, eu vejo com super bons olhos aí o futuro da humanidade, tendo ela como um dos seus principais empreendedores e o homem mais rico, ou um dos mais ricos, se ele não se manter ou se ele já saiu também para toda a humanidade. Então, esse foi o objetivo desse vídeo, espero que você tenha gostado. Tem vários outros vídeos não muito editados e bonitos aqui no canal, mas espero que você goste e continue participando também. Muito obrigado pela sua atenção e espero você aí no próximo vídeo. Até mais.